Olá a todos, meu nome é William Prats, eu sou do site Quartel do Concurseiro, que é um site voltado para os concurseiros de todo o Brasil, disponibilizando notícias sobre concursos previstos, abertos, em andamento e seus respectivos editais. Além disso, o site busca disponibilizar videoaulas, audioaulas, resumos, mapas mentais, técnicas de estudos e uma boa dose de motivação, que é fundamental para continuar nessa caminhada dos concursos públicos. Hoje iremos falar um pouco acerca dos princípios orçamentários, não todos, mas apenas alguns deles, e procurar ver a aplicação prática desses princípios no processo de elaboração do orçamento. Os princípios orçamentários são linhas norteadoras que devem ser observadas na elaboração e controle do orçamento, conferindo estabilidade e consistência ao processo orçamentário. Os princípios orçamentários, então, são de caráter impositivo, isto é, são de observância obrigatória, apesar de comportarem exceções. A Constituição Federal e a Lei 4.320 explicitam vários princípios orçamentários, enquanto outros são apenas implícitos, pois são elaborados apenas pela doutrina. Lembrando que alguns princípios orçamentários estão plasmados no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, respectivamente PPA e LDO. A Lei 4.320 expõe alguns princípios orientadores do processo orçamentário e logo no seu artigo 2º temos a seguinte redação: a lei do orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho de governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade. O primeiro princípio que vem aqui nesse artigo 2º da Lei 4.320 é o princípio da universalidade, também chamado de totalidade ou globalização. O que esse princípio quer dizer? Ele diz que a lei orçamentária anual deve compreender todas as receitas, inclusive as oriundas das operações de crédito, e todas as despesas de todos os poderes, órgãos, fundos e entidades da administração direta e indireta. Os artigos 3º e 4º da mesma lei, ou seja, da Lei 4.320, aduzem. Artigo 3º. A lei de orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. E olha o artigo 4º. A lei de orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do governo e da administração centralizada, ou que, por intermédio deles, se devam realizar, observado o disposto no artigo 2º, que acabamos de ler, foi lido um pouco anteriormente. A seu turno, o parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição prolata. Parágrafo 5º. A lei orçamentária anual compreenderá, inciso 1º, o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Inciso 2º. O orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Inciso 3º, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Uma questão aqui que deve ser abordada é que, em regra, a não inclusão das receitas e despesas operacionais das empresas estatais, ou seja, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, por exemplo, aí, Correios, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras, dentre outras, não representa violação ao princípio da universalidade, pois essas empresas elas possuem receitas próprias e essas receitas não pertencem ao governo. Então, a não inclusão dessas receitas e despesas operacionais no orçamento não é uma exceção, ao princípio da universalidade. Por fim, os princípios orientam a elaboração e o controle do orçamento. O princípio da universalidade e outros que vamos ver um pouco mais à frente,
Porque a partir do momento que todas as receitas e despesas constam no orçamento, a fiscalização por parte do Poder Legislativo, por parte dos tribunais de contas, fica facilitada. O segundo princípio que verificamos no artigo 2º da Lei 4.320 é o princípio da anualidade, também chamado de princípio da periodicidade. O princípio da anualidade prega que a estimação das receitas e a fixação das despesas devem ser realizadas anualmente, de modo que o orçamento é elaborado para vigorar durante um exercício financeiro, que coincide com o ano civil, de acordo com o artigo 34 da Lei 4.320. O pessoal tem observado que toda hora nos remetemos à Lei 4.320, é porque essa lei ela traça as regras gerais de direito financeiro. Ela é como se fosse um manual de elaboração do orçamento público. Então, toda hora iremos nos reportar a essa lei e à Constituição, que na pirâmide de Kelsen aí, ela ocupa o topo. É a norma fundamental. Agora, uma questão interessante aqui, voltando ao assunto, que o princípio da anualidade gira em torno dos créditos adicionais, que são mecanismos para alteração do orçamento durante a sua execução. E esses créditos adicionais são divididos em suplementares, especiais e extraordinários. Os créditos adicionais especiais e extraordinários, repito, os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados nos últimos 4 meses do exercício financeiro podem, se necessário, serem reabertos no exercício seguinte pelos seus saldos e, neste caso, vigorarem até o término do exercício financeiro. Essa possibilidade de reabertura desses créditos adicionais especiais e extraordinários, abertos nos 4 últimos meses do exercício financeiro, é apontada pela doutrina como exceção ao princípio da anualidade. O plano plurianual é elaborado para vigorar durante 4 anos. Porém, esse plano plurianual, pelo fato de vigorar por 4 anos, e o artigo 2º da Lei 4.320 falar que a lei do orçamento será anual, não constitui exceção ao princípio da anualidade. Por quê? O plano plurianual é um planejamento estratégico. É um plano onde são definidas as macrometas de governo. É como se fosse o grande rascunho do que vai ser feito pelo governo. Mas essas metas, essas macrometas de governo, somente serão operacionalizadas através da Lei Orçamentária Anual, através da LOA. Curiosizar que nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem inclusão no plano plurianual, sob pena de responsabilidade do administrador, pois, em regra, o orçamento conterá investimentos a serem iniciados e findados em um ano, exceto quando estiverem previstos no plano plurianual, ou se existir lei específica autorizando a sua inclusão na LOA. Então, rapidinho aqui, macetinho, a regra é o quê? Os investimentos contidos na LOA irão viger durante um ano. A exceção, pode ultrapassar? Pode, se estiver previsto, incluído previamente no plano plurianual, ou se existir uma lei específica autorizando a inclusão do investimento na lei orçamentária. E o terceiro e último princípio, que está no artigo 2º da Lei 4.320, que nós vamos tratar hoje, é o princípio da unidade ou totalidade. O princípio da unidade não implica que o orçamento deve ser elaborado em documento único, mas sim que cada ente da federação somente pode possuir um único orçamento, fundamentado em uma única política orçamentária e estruturado uniformemente. É um princípio que impede a existência de mais de uma LOA no âmbito de uma mesma entidade, pois o orçamento ele é uno. Por exemplo aqui, os poderes legislativo e judiciário possuem independência. Porém, mesmo assim, eles devem elaborar e encaminhar suas propostas orçamentárias para o Poder Executivo, para que ele consolide essas propostas
em um único projeto de lei orçamentária, estruture de acordo com uma única política orçamentária. Não quer dizer uniformidade de documentos, mas quer dizer uniformidade de projeto de lei, uniformidade de política orçamentária, quer dizer uniformidade de estrutura. A multiplicidade de documentos não viola o princípio da unidade, até mesmo porque existe o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento de seguridade social. Mas esses documentos devem ser compatibilizados entre si, isto é, eles devem ser fundamentados em uma única política orçamentária e devem ter uma estrutura uniforme. A referida divisão em orçamento fiscal, orçamento de investimento, orçamento de seguridade social é meramente instrumental, é para facilitar a elaboração do orçamento. Malgrado o princípio da unidade figure no ordenamento jurídico brasileiro desde 1964, a sua aplicação prática somente ocorreu com o advento da Constituição Federal de 1988, a nossa Constituição Cidadã. Antigamente, várias eram as peças orçamentárias e muitas delas nem mesmo passavam pelo crivo do poder legislativo. Aí sim, tínhamos uma multiplicidade não só de documentos, mas sim uma multiplicidade de orçamentos. Mas com o advento da Constituição de 88, esse princípio da unidade, que é de 1964, da Lei 4.320, é que passou a ser utilizado. Pois bem, senhores, hoje eu falei apenas dos 3 primeiros princípios, o princípio da universalidade, o princípio da unidade e o princípio da anualidade do orçamento, mas existem vários outros princípios que serão disponibilizados posteriormente aqui no nosso canal do YouTube, que está sendo inaugurado agora. Desejo a todos bons estudos e sucesso. Obrigado.